E quando eu tinha ali meus 15 para 16 anos, eu ainda na igreja, apaixonada, servindo ao Senhor, para ser adoradora e tudo certo, meu pai teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor falava com meu pai: sua filha vai cantar no meio secular, para ser referência para jovens que não têm referência. Eu lembro que nesse dia, meu pai acordou inquieto, porque pra gente isso era surreal, né? E meu pai virou pra mim e falou assim: filha, o Senhor falou comigo essa noite e ele disse que você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência. E eu lembro quando meu pai me falou aquilo, eu falei: tá repreendido em nome de Jesus. Pai, isso não é de Deus não, pai. Falei, não. E eu aprendi a ouvir ao Senhor, ouvindo meu pai dizer que o Senhor falava com ele. Então eu falo que isso é tão importante, porque eu ouvia meu pai falar: Deus falou comigo. E aí eu falava: Senhor, o Senhor fala com meu pai, fala comigo. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu lembro de ter 5 para 6 anos. Porque eu orava: Deus, o Senhor fala com meu pai? Fala comigo. Então ele era minha referência, assim, ele e minha mãe, né? E de repente meu pai me deu essa notícia, eu falei: não, agora Senhor, agora tá muito errado. E aí ele falou algo que me marcou pro resto da vida. Ele falou assim: filha, toda vez que alguém disser que o Senhor disse algo, ou né, te der uma profecia, tem 3 regras que não podem ser quebradas. Uma, nunca pode ser contra a palavra de Deus. Se vai contra a própria Bíblia, não é uma palavra do Senhor. Não é uma palavra do Senhor. Ele falou: 2, se for verdade, Deus vai confirmar o seu coração. Então, ore ao Senhor e peça para que Ele confirme ou não. E 3, se for verdade, vai se cumprir. E aí, eu entrei pro meu quarto e, gente, eu sei que eu tenho cara de fofa às vezes, mas muitas vezes eu sou teimosa, brava. O Senhor já trabalhou e trabalha isso em mim. E eu fui pro meu quarto, fechei a porta, porque meu pai disse: vai fechar a porta, fala com Deus. E se Ele, né, confirmar no seu coração. E aí eu fui orar e eu falei assim: Deus, eu já sei que não é verdade, mas se for, que o Senhor fale comigo que eu vou pro meio secular fazer a diferença. Mas eu já sei que não é, em nome de Jesus, amém. Bem assim, né? Sim. Porque pra mim isso não existia. E naquele dia, do nada eu recebi, não tinha WhatsApp, não tinha, né? As ligações interurbanas, elas eram muito caras. Ligações internacionais eram um absurdo. Eu recebi uma ligação de um missionário que morava nos Estados Unidos. E ele me ligou de muito longe. Ele disse: Lu, há muitos anos eu estive na sua casa e o Senhor mandou que eu ligasse para te dizer que você vai cantar no meio secular para ser referência para quem não tem referência. Uau. E quando ele falou isso, eu que era ainda muito cabeça dura, o Senhor já me liberou disso. Agora o Senhor fala uma vez, eu sim, Senhor. Mas eu que era cabeça dura, falei: meu pai deve ter contado. Ainda assim você resistiu. Ainda assim resisti, porque eu não queria cantar no meio secular. E aí eu ouvi de novo, uma outra pastora ligou de um outro país e falou, porque minha casa recebia muitos missionários. E ela falou assim: Lu, o Senhor mandou te ligar, mas eu tô há 2 dias resistente, porque eu questionei o Senhor dessa palavra. E eu não conseguia te ligar, mas hoje o Senhor falou comigo que eu tenho que te ligar. Você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência. E aí a terceira ligação veio do tio Pedro, que eu fazia missões com ele, eu viajava pro sertão da Paraíba. E ele virou e falou assim: minha filha, né? Ele muito descontraído, ele: menina, tu é missionária mesmo, né? Aí eu: que isso, tio Pedro? Chegou mais americano pra gente traduzir? Ele: não, é porque hoje Deus falou comigo que você vai ser referência para jovens que não têm referência, você vai cantar lá no meio secular. E aí eu ajoelhei no meu quarto e falei assim: Senhor, eis-me aqui. O Senhor confirmou. Mas eu orei e eu falei assim: eu não sei fazer isso. Eu não sei nenhuma música do secular. Eu nunca assisti nada do secular, eu nunca ouvi nada do secular. E eu falei: Senhor, se eu for ir, que eu vá para fazer a diferença e que o Senhor não me deixe perder. Que eu nunca perca o foco, que eu nunca perca o Senhor. E eu fiz mais uma oração. Eu falei assim: Deus, me mostra que eu posso ir fazer a diferença e que realmente eu vou ganhar vidas para Jesus. E, Helena, eu cresci muito falando de Deus, né? Na minha escola eu falava de Deus todos os dias. Sempre que eu tinha oportunidade, eu cantava dentro de sala de aula antes do sinal bater. E eu sempre cantava uma música da igreja. E tinha uma menina que ela abominava a igreja. Ela abominava o Senhor.
E toda vez que eu ia cantar, ela pedia permissão para sair, porque ela não era obrigada a ouvir falar de Deus. E o Senhor me deu uma música, Ele falou assim comigo: você vai para o meio secular e você vai escrever sobre o seu maior amor. Eu escrevi várias músicas de amor, sem nunca, até ali, ter namorado ninguém, ter me apaixonado por ninguém. E o meu maior amor era Jesus. A única música que eu fiz para um menino... Vou revelar aqui. Revelações. A única música que eu fiz que era para um menino de verdade, que não era sobre, né, Jesus. O seu amor por Jesus? Isso. Falava, não é o dia certo, não é a hora certa, porque eu não tinha idade para namorar. E era a minha renúncia, né? Sim. Então, assim... Ai. E eu lembro que nesse dia eu compus uma música expressando o meu amor todo por Jesus, mas chamando ele de amor e não chamando ele de Jesus. E fui pra aula. E aí, quando eu cheguei na aula, essa menina virou e falou assim: você vai cantar agora? Porque eu vou sair, que eu não sou obrigada a ouvir falar de Deus. Eu falei, não, hoje eu vou cantar sobre amor. E aí, essa menina ficou bem na porta, assim, encostada. E eu cantei. E ela ouviu. E bateu o sinal, eu almoçava na escola e nós fomos almoçar. E ela não era minha amiga, porque eu era crente, né? E quando chegou aquele almoço, ela veio igual um furacão, jogou a bandeja em cima em cima da minha mesa, assim, pá! Hoje você me explica, por que Jesus morreu por mim? Uau! E naquele dia, através de uma música que não falava de Jesus nitidamente, eu pude expressar o amor de Deus e ela se entregou e se converteu. Que demais! E eu entendi que tem pessoas que talvez nunca vão entrar por dentro de uma porta de igreja, mas que se eu for até elas, com a linguagem que elas entendem. Sim. E pregar o evangelho. Mesmo que seja de uma forma muito diferente para a igreja. Talvez elas aceitarão. PS, para você que está assistindo, que é músico dentro da igreja, que deseja cantar no secular. Se você deseja ir, não vá. O meio secular é sujo, o meio secular é terrível. Ele te influencia para você cair de qualquer forma. Você só pode ir para o meio secular se Deus te mandar ir. Porque você tem que estar preparado para quando Deus te mandar sair. O meio secular, ele é envolvente. E, às vezes, as pessoas estão esperando um testemunho como o meu para achar uma desculpa para desobedecer o seu pastor ou a sua liderança. Então, o meu testemunho não é desculpa para você desobedecer quem você quiser. Vá onde Deus te mandou ir. Esteja onde Deus mandou você estar. Então, esse é o meu testemunho, não o seu. É isso aí. Isso é muito importante ser dito, Lu, porque muitas pessoas... A gente tem uma tendência de darmos vazão aos nossos desejos e chamar isso de vontade de Deus, né? A gente não está disposto a, muitas vezes, renunciar à nossa vontade para que a vontade do Senhor prevaleça. E, às vezes, as pessoas têm as suas feridas, as suas rejeições, a sua necessidade de aprovação, de aplauso. E, às vezes, dentro da igreja, ela não vai conseguir isso, porque as pessoas, se elas estão num ambiente de fé saudável, as pessoas vão glorificar a Deus pela vida do cantor, do artista cristão, né? Pelo dom, mas dando glória a Deus, né? E muitas pessoas têm essa grande tentação de estar no meio secular e receber o aplauso numa tentativa, uma ilusão de que a aceitação do século, o aplauso pelo seu talento vai ser cura para a sua ferida. E, na verdade, quando eu falo para músicos dentro da igreja, eu falo sobre isso também. Eu falo assim, olha, muitas vezes você sobe na plataforma com expectativa a seu respeito. Você quer receber uma glória que não é sua. Você quer ser reconhecido pelo seu talento, aceito pelo seu talento. Deixa eu te falar, você está num lugar de vulnerabilidade e perigo. Porque quando a gente sobe no altar para adorar a Deus, a gente tem que ter sido curado nesse amor transbordante de Deus, que nos livra da rejeição do passado, que nos liberta desse desejo desesperado por uma aceitação. Ok, todos nós, seres humanos, nós temos um nível de necessidade de aceitação, mas isso extrapola, adoece e vira realmente a perseguição do aplauso e pessoas que estão dispostas a se sujeitar a tudo, aí nos lugares mais escuros da existência humana, em troco de aplauso, de curtidas, fama, né? E de ser famoso, né? E você, quando você estava realmente se tornando uma pessoa muito influente nesse meio secular, mais conhecida, você começou a abrir shows de pessoas, você abriu o show do Jonas Brothers, ou da Demi Lovato, não foi? Da Demi Lovato, dos Jonas Brothers, todo mundo que vinha da Disney, eu tinha
a permissão de ser a primeira a escolher se eu queria abrir ou não. Uhum. Então, assim, eu tive muitas músicas em novela, Sim. né? Então, eu fui né, ter temas de novela, o que, assim, era muito maravilhoso na época, era o sonho de todo mundo. E você ter uma música que é o tema da novela, também financeiramente, as pessoas não sabem, mas você recebe por segundo. Sim. Então, assim, eu comecei a ganhar financeiramente muito bem, eu comecei a ter uma expansão muito grande, né? Uma exposição também muito grande. E as coisas foram acontecendo, eu fui chamada para apresentar os prêmios, né? Na época, que eram muito famosos. E fiz Criança Esperança. Então, tudo foi acontecendo, assim, e o Senhor ia fazendo, porque eram lugares que, assim, a gente nem conhecia ninguém, né? Só que eu lembro que quando eu fiz 18 anos, Helena, quando eu fiz 18 anos, eu parava, porque eram shows, gente. Existe ministração, existe show. E no secular é show. E eu parava o show e falava de Jesus. Quando eu ia falar sobre esse amor, eu falava, olha, eu quero te apresentar um cara que não te trai, que não te larga. E eu falava de Jesus. E eu tive muitos fãs, porque na época eram fãs, Sim. que se converteram mesmo por causa desse lugar. Mas esse meio é muito atraente, é muito perigoso. E eu lembro que começaram a fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. E as pessoas falavam assim, olha, essa aqui é a Lu Alone. Essa aqui é a Luciana, que cresceu na igreja e tudo. E graças a Deus o Senhor me tirou antes que essa lavagem fosse feita, né? Mas eles falavam assim, olha, você é obrigada a usar esse tipo de roupa. Eu, não, mas eu não uso. Não, mas a artista usa. Eu não posso citar o nome aqui de um programa para não receber né, uma advertência. Livrar meus advogados dessa, né? Né, um processo. Mas eu fui num programa muito conhecido, muito, assim, um dos de maior audiência do Brasil. E quando eu cheguei lá, falaram, olha, você tem que contar que você sofreu bullying. Só que eu nunca sofri bullying. E eles inventaram uma história mentirosa. E eu falei assim, olha, eu não vou contar isso, porque eu não aprendi a mentir. Falei, eu não sei mentir, eu vou ter que sustentar essa história o resto da minha vida. Toda vez que alguém chegar em mim e falar assim, olha, eu te vi lá no programa, eu passei por isso, eu vou ter que fingir que eu passei por isso. E eu não vou fazer isso. E eu lembro que naquela hora, aquela diretoria falou assim, então você não é uma artista suficiente, você não merecia estar aqui. Se você não consegue sustentar uma história, Ou seja, se você não faz o que nós queremos que você faça, você não serve para esse meio. Exatamente. E aí, quando eu fiz exatamente 18 anos, juntou uma equipe enorme, e falou assim, olha, a partir de hoje você não é mais menina. Antes você era a menina cara da Disney, a boa referência, a que falava de Jesus, mas a partir de hoje você é mulher. E mulher no Brasil não anda do jeito que você anda, não se veste do jeito que você veste, não fala do jeito que você fala. Então, a partir de hoje, tudo mudou. E eu compunha igual uma máquina, eu era uma máquina de compor. Então, eles falaram assim, você tem 12 dias para escrever um álbum novo. E nesse álbum você vai escrever sobre traição, você vai escrever sobre divórcio, você vai escrever sobre... Começaram a me dar os temas. Bom, essa aqui é a sua nova estilista, ela vai te vestir, a partir de agora você anda de barriga de fora, você vai pra ilha de uma revista, que eu também não vou citar o nome, e você vai fingir que tá namorando com o artista fulano de tal. E tudo isso envolvia muito dinheiro, fama, tudo. E naquela hora que eu tava sentada naquela cadeira, eu olhando assim e vendo, muito chocada com aquilo tudo, que a gente que cresceu na igreja se choca, é assustador, né? Assim, é um outro mundo, né? É uma outra realidade. E eu sentada naquela cadeira assim, o Espírito Santo falou comigo, filha, você me devolve tudo que eu te dei? E naquele momento, Helena, eu me senti como jovem rico. Porque o jovem rico, às vezes a gente pensa que ele não conhecia Jesus. Só que na Bíblia fala, né? Ele se aproxima de Jesus e fala, mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Fala, obedeça meus mandamentos e tal. Ah, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu podia virar e falar, Jesus, tudo isso eu tenho feito do ministério infantil. O que falta ainda? Lu, me devolve tudo que eu te dei e depois a gente segue. E eu senti o Espírito Santo falar comigo, falou assim, você me devolve tudo que eu te dei? E no meio daquela reunião, aquele tanto de gente falando e decidindo meu futuro, o que eu ia fazer? Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E todo mundo achou que eu tava cansada, todo mundo achou que eu tava doida, que eu tinha feito show demais e que eu ia mudar de ideia. E eu lembro que eu saí daquela reunião e minha mãe tava indo
num acampamento de mulheres. Eram mulheres mais velhas. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu posso ir com você? E eu não contei nada pra minha família naquela época. E eu falei, eu posso ir com você? E ela falou assim, filha, não tem vaga. E eu lembro que eu fiz minha mala pela fé. A gente ligou pra pastora e a pastora falou, não tem vaga, você não pode ir no chão do ônibus, não tem onde você dormir. Eu falei assim, pastora, eu vou de carro, eu faço o que fala. Ela falou assim, não tem lugar, Lu, não tem como te receber. E aí, quando minha mãe tava saindo, eu coloquei minha mala dentro do carro dela. Ela falou assim, mas o que você tá fazendo com essa mala? Eu falei assim, mãe, eu creio que eu vou. Eu vou dormir na mesma cama que você, mãe. Eu falei assim, eu creio que eu vou. Se eu chegar lá e alguém desistir de ir, e eu não for, só porque eu não trouxe minha mala, eu vou me arrepender demais. Então, assim, se não tiver vaga mesmo, minha mala vai ficar no carro, escondida. Mas eu creio que vai ter lugar. Helena, eram 3 ônibus. Encheu o primeiro, encheu o segundo, encheu o terceiro. Não, quase encheu o terceiro. E, de repente, faltavam 2 pessoas. E eu lá orando. Senhor, meu lugar, meu lugar, meu lugar. De repente, chegou as 2. Oh, meu Deus, e aí? E quando chegaram as 2, era mãe e filha. E essa mãe chega desesperada, muito atrasada, e ela fala assim, pastora Sheila, me desculpa. Eu cheguei atrasada porque a gente estava decidindo, amanhã tem vestibular e a Bárbara não vai. Não tem ninguém que quer ir, não, inclusive já tá tudo pago. Eu abri o porta-mala, tirei minha mala e falei, tô pronta. Muito bom. E foi lá que, nesse acampamento, no 3º dia, no último horário, por isso que eu falo, gente, não vai embora antes da hora na igreja, não vai, sabe, assim, já tinha acabado o culto, a gente estava para entrar dentro do ônibus, o Senhor não falou nada comigo, assim, enquanto uma palavra muito clara, sabe, assim, eu queria uma palavra de confirmação que eu estava fazendo a coisa certa, e na hora de entrar no ônibus, tinham 5 jovens, a Sheila falou assim, eu queria orar pelas 5 jovens que vieram aqui. E ela chamou uma pastora chamada Ju Salmen e falou assim, pastora Ju, você pode orar por elas? E foi uma oração muito simples. Ela virou e falou assim, Senhor, eu abençoo a Bárbara, eu abençoo a Helena, eu abençoo a Lu. Parou e olhou pra mim, ela falou assim, Lu, antes de você vir aqui, você perguntou pro Senhor se era pra você abrir mão de tudo. E Deus manda te dizer que é pra você abrir mão de tudo. E que até as multas que você nem imaginou que você tinha, Ele já cuidou disso porque você quer obedecer ao Senhor. E eu lembro que naquele dia eu me ajoelhei e eu entreguei tudo. Eu entreguei o secular, eu entreguei tudo. No dia que eu entreguei, as pessoas me ofereciam pagar mais e além. A gente dobra o valor, e eu falei, não, eu não negocio com as coisas de Deus. E foi muito difícil. Eu não saí do secular pro púlpito. As pessoas têm que entender que não é assim. Eu saí de lá, e isso tem muitos anos, tá, gente? E eu ia em todos os cultos da Lagoinha. Eu ia em culto que começava 10 horas da noite. Eu tinha fome e sede de Jesus. E eu falei, Senhor, se eu abrir mão do meu tudo, é para que o Senhor seja o tudo, porque Tu és o tudo. Eu achei que eu nunca mais ia cantar. Eu não sabia que eu ia ser Lu Alone. Eu vendi tudo que eu tinha. Os instrumentos, os microfones. Eu realmente abri mão. Até as coisas materiais. Naquela época eu cantava de bota. Eu tinha umas 100 botas. Coisa que... Gente, quem que é essa centopeia? Né? Quem que é essa centopeia? Eu doei as botas tudo. Eu doei tudo. Eu falei, minha vida mudou. Falei, eu vou ser uma pessoa normal. Entrei pra faculdade e minha vida era estudar, buscar Jesus e ouvir os repórteres falarem que eu não dei conta e que eu abandonei a minha carreira. Sabe de nada, inocente. Mas vale a pena abrir mão. Eu quis trazer essa história porque às vezes as pessoas conhecem a Lu do púlpito e elas falam, a Lu, do Crianças Diante do Trono, ela já nasceu dentro de um ambiente cristão. Ela não precisou renunciar a nada. Ela não sabe o que é renúncia. Por isso que eu quis trazer essa história, para que as pessoas conhecessem este lado, né? E principalmente onde tem dinheiro, muito dinheiro envolvido, fama envolvida, né? A valorização, entre aspas, do seu talento como compositora, como cantora, como artista, né? Que você é, né? Mas não nos modelos que as pessoas esperam. E é tão interessante também você trazer um pouco para a gente, para o pessoal de casa, essa perspectiva de que muitas vezes o artista que está ali, ele não é nada daquilo. A imagem que vende. A gente vê essa transição
Você citou aí as meninas da Disney, né? Os artistas da Disney. Você vê quando eles são crianças e depois como eles transicionam, como tudo muda, né? Quando eles deixam a infância e a adolescência e passam para a vida adulta. Helena, é planejado no meio artístico um escândalo. Sim. É sempre planejado, porque o escândalo conta de uma vez como uma bomba que estoura para a sociedade toda, que essa pessoa que é vista como o fofinho da Disney virou adulto. Sim.